Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Estamos aqui começando mais uma semana de reflexões. Realmente são dias muito proveitosos para todos nós, de muito aprendizado que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona para a gente. Então eu agradeço a todos os corações que se fazem presente aqui neste momento, nos ouvindo e nos acompanhando, e desejo que Jesus também nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça. Que Jesus possa estar aqui juntinho conosco neste momento de reflexão, de ensinamento e de esperança para todos nós. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje eu vou convidar a todos para a gente dar sequência na nossa passagem de ontem. Lembremos que ontem nós refletimos a passagem do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual se chama Deixai vir a mim as criancinhas. Ontem o nosso foco da reflexão foi trazer aqui um pouquinho mais um olhar em cima do versículo de Marcos, momento em que Jesus diz: deixai vir a mim as crianças. E hoje o nosso foco aqui é falar um pouquinho mais sobre a infância terrena e esclarecer para todos nós muitas dúvidas que podem surgir e, sobretudo, nos rememorar que essa etapa da infância é uma das etapas mais importantes da nossa reencarnação. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. E o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, na nossa passagem de hoje, ele vai trazer para nós uma questão, que é a seguinte: uma vez que o espírito da criança já viveu, por que ele não se mostra desde o nascimento tal qual é? Então, essa pergunta do Evangelho, essa questão, ela é muito interessante porque é uma pergunta que pode surgir aí em nossa mente muitas vezes. E a seguinte pergunta, em outras palavras, vamos dizer ela aqui: por que o espírito ele não se mostra tal qual é no período da infância, nos primeiros anos de vida dele aqui na Terra? Então vejamos que essa pergunta ela é pautada no seguinte sentido: nós sabemos que, como espíritos eternos, nós já reencarnamos muitas e muitas vezes, já passamos por muitas vidas, muitas experiências, já ouvimos muito conhecimento, temos certas sabedorias, já temos algumas virtudes em desenvolvimento, como também temos vícios morais, carregamos os vícios morais, também carregamos as nossas más tendências. Então a gente já tem ali, como diria, uma história, o nosso espírito já carrega uma carga de experiência, já carrega uma história de tantas e tantas vidas que ele passou em suas existências na matéria de reencarnações, como também na sua vida espiritual. Só que aí pode surgir a questão que é a que o nosso Evangelho nos diz. Sendo o espírito tendo tantas experiências, passando por tantas vidas, por que no período da infância ele não se mostra tal como ele é? Ele não demonstra todas as suas más tendências, todo o conhecimento que ele tem, ele não demonstra, às vezes, lembrança das outras vidas. Por que nesses primeiros anos de vida, muitas potencialidades do espírito ficam adormecidas? Bom, e para responder essa questão, o nosso Evangelho ele vai começar respondendo ela com a seguinte frase para todos nós: olha, tudo é sábio nas obras de Deus. E para ser bem fiel à nossa resposta de hoje, eu quis também trazer esse trecho para nós. Então vejamos que ele diz: tudo é sábio nas obras de Deus, de afirmando no nosso coração que somos muito pequeninos ainda e há leis divinas que ainda não nos foram esclarecidas, que a gente ainda não tem o direito de saber porque não estamos ainda preparados. Então haverão leis que regem o nosso universo que a gente, por ser almas tão pequeninas ainda na questão evolutiva, que nós ainda não teremos como compreendê-las. Mas vejamos que esta questão da infância, do porquê que o espírito não se mostra como é, o Evangelho nos esclarece ela sim. Essa é uma que a gente consegue um pouquinho mais buscar entender. Mas podem ter variáveis no meio dessas questões que nós ainda não conseguimos adentrar nesse conhecimento. Tudo bem? Então, de forma geral, o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece o seguinte: que o espírito, lá na vida espiritual, lá na erraticidade, quando ele começa a
preparar a reencarnação dele, quando ele começa a preparar a vinda dele para a Terra, e lá, gente, é tudo planejado, é tudo muito bem organizadinho. Então, quando ele começa a fazer essa preparação para reencarnar, ver ali as provas que ele vai passar, as expiações, quando ele vai ter noção o que ele vai desenvolver ali durante a sua vida, ele começa a passar por um estado de perturbação na sua consciência. Conforme ele vai, durante esse planejamento e conforme ele vai se aproximando a data do nascimento dele aqui na Terra, ele vai passando por um estado de conturbação e pouco a pouco ele vai perdendo a consciência de si. Conforme vai chegando perto da data da reencarnação dele na matéria, ele vai perdendo a consciência mais e mais de si. É isso que o nosso Evangelho nos esclarece, para nos explicar que, por isso que durante os primeiros anos de vida, que é o que a gente conhece aqui como infância, ele não vai ter consciência plena de si. Então, durante esses primeiros anos de vida, muitas faculdades que nós carregamos ficam em estado latente, ou seja, ficam adormecidas. Não é que são retiradas de nós. As experiências que a gente auriu em todas as nossas vidas, as nossas lembranças, as virtudes, como também os vícios morais, eles não são retirados de nós quando a gente reencarna, mas eles ficam em estado latente. Eles ficam adormecidos. E isso, gente, é de uma sabedoria divina, assim, que a gente não consegue mensurar. Por quê? Olha que interessante o que o Evangelho nos ensina. Que é de suma importância nesses primeiros anos de vida, essas faculdades ficarem em estado latente, as más tendências ficam um pouquinho adormecidas, como também a sabedoria do espírito fica um pouquinho adormecida, a consciência de si ainda não é, como dizendo assim, totalmente plena, totalmente formada, porque isso é necessário para que aquele espírito, durante a infância, nos seus primeiros anos de vida, fique mais aberto a aprender. Então vejamos só que a infância, no momento em que as faculdades do espírito ficam em estado adormecidos, em estado latente, é o período em que o espírito fica mais aberto, mais flexível para aprender. E é neste momento que os pais, os cuidadores ou o responsável da criança tem mais abertura para ensinar ele, para o reeducar moralmente. É nesse momento que a criança muitas vezes vai demonstrar um traço, digamos assim, de uma má tendência que o espírito dela já carrega em muitas vidas, e percebendo esse traço assim bem leve surgindo, que os pais ou os responsáveis têm abertura para reeducar esse vício moral. É nesse momento da infância que vai ter mais abertura para o aprendizado, para a reeducação moral, para poder ali aurir no coraçãozinho daquela alma que está nessa etapa da infância, que é o momento que vai ter para aurir novas virtudes, novos pontos de vista, uma nova forma de ver a vida, como também aprender, sobretudo moralmente, que a gente coloca aqui. A gente não está focando, ela não se mostra flexível, a gente não está dizendo isso flexível na questão do aprendizado material, mas a gente está dizendo do aprendizado moral. Então é o momento que vai aprender sobre o amor, sobre a fé, sobre a esperança, sobre a coragem. Então é esse momento que o espírito se mostra mais aberto. Por isso que a infância, gente, é um dos momentos mais importantes da nossa reencarnação. Porque, digamos assim, é o momento que a gente está ali sem orgulho, sem o nosso egoísmo, sem as nossas más tendências tão exaltadas. Então a gente se torna mais simples de coração, que é o que Jesus diz. Por isso que Jesus, na nossa passagem de ontem, ele fala que as crianças, elas são simples de coração, são humildes. Usa a figura da criança nesse sentido, porque é o momento que o espírito, ele realmente está simples de coração, está aberto para aprender. Então, meus queridos amigos e amigas, eu convido a todos, primeiramente, a leitura completa dessa passagem. Lembrando que aqui nos nossos minutinhos a gente traz um ponto de vista dela, mas ela tem tanto ensinamento para todos nós. Então eu convido a todos a leitura na íntegra dessa passagem para quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre o tema e compreender sobre essa etapa da infância terrena e o quanto ela é importante para a gente. Então vejamos que as crianças,
nos seus primeiros anos de vida, elas carregam ali uma simplicidade no coração, uma flexibilidade, uma abertura para um maior aprendizado. Bom, meus queridos amigos e amigas, que possamos olhar para os nossos pequeninos com mais carinho, com mais zelo, com mais atenção, tendo em mente, tendo a consciência que essa etapa da vida é a etapa de maior abertura deles para a reeducação moral. Então eu convido a todos para a gente encerrar a nossa passagem de hoje com esse ensinamento. Desejo uma excelente segunda-feira, que possamos nos encontrar aqui amanhã às 7h30 para mais uma reflexão. Espero que da melhor forma possível eu possa ter compartilhado aqui o ensinamento de hoje. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Agradecemos a todos que estão aqui. Fiquem em paz, que assim seja.